Do técnico do Grêmio. Os culpados. Eu já falei para o meu grupo lá dentro, e eu vou falar para vocês que o árbitro teve uma grande exibição, uma grande arbitragem. Então não adianta a gente ficar culpando o árbitro, porque o árbitro não tem culpa nenhuma. No meu entender, a única jogada que ele inverteu foi a falta no Mateuzinho, mas um erro aqui, um erro ali, é uma coisa normal no futebol. Então, se existem culpados, somos nós. Não pode acontecer no jogo do Campeonato Brasileiro. A gente estava tendo uma exibição de gala, como o Grêmio sempre jogou na maioria das vezes. Conseguimos o placar 3-0. E, de repente, a nossa equipe achou que o jogo já, não todos, mas alguns, né, acharam que o jogo já estivesse ganho. E futebol tem 90 minutos. E aí começamos a tomar os gols. No segundo tempo nós voltamos, eu já havia falado coisa no intervalo do jogo, para tomarem cuidado. Não voltamos com a mesma disposição, principalmente do primeiro tempo. Tomamos a virada. Então, a coisa que eu quero isentar de qualquer culpa do jogo é a arbitragem. Eles estiveram muito bem, todos eles. Os únicos culpados pela derrota somos nós. Então, já falei isso com o grupo também. Amanhã eu volto a conversar, então não adianta numa derrota a gente ficar culpando A, B ou C. Não, nós somos culpados. Você falou aí, Renato, que o grupo é culpado dessa derrota aí para o Fluminense, inesperada, depois de tudo que aconteceu aqui na Arena. E sobre o que você planejou, o que acabou não dando certo para essa derrota acontecer e o Grêmio seguir sem vitória no Campeonato Brasileiro? Não, o que aconteceu é que nós nos acomodamos. Já falei, já respondi essa pergunta. Nos acomodamos, paramos de competir, entramos competindo, jogando, fazendo os gols. E no momento que a gente teve a diferença, a gente achou que, de repente, a gente não precisaria mais correr, que o jogo já estivesse ganho. E futebol não é assim. Futebol tem 90 minutos. Damos mole, pagamos. Pagamos caro por isso. Por isso que eu digo. O Rafael Claus teve uma grande arbitragem. Ele e seus auxiliares. Então, nós somos os culpados. E quando você fala o meu grupo, eu me incluo também. Todos nós. Todos nós somos culpados pela derrota hoje. Então, não adianta a gente ficar aqui achando o culpado, apontando o culpado. Nós somos os culpados. Ponto. Ponto. Próxima. Renato, depois do jogo contra o Santos, eu lhe perguntei se o resultado havia sido um banho de água fria para o time do Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Te retoma essa questão, foi um balde de água fria hoje, a derrota, da maneira como ela aconteceu, e o quanto te preocupa esses momentos de desatenção, porque o Grêmio levou 2 gols em cerca de 5 minutos contra o Santos, nos minutos finais contra o Avaí também cedeu empate, e agora, em muito pouco tempo, levou 2 gols de maneira rápida que acabaram complicando a partida. Quanto isso pode servir para o Grêmio até crescer nos mata-matas, e o quanto isso te preocupa justamente visando um jogo decisivo como é o da quarta-feira? Não, mas eu tenho tocado muito nessa tecla aí para a gente não dar esse tipo de mole. O Grêmio dificilmente dá esse tipo de mole. Infelizmente, nesse início do Campeonato Brasileiro, nos 3 jogos, nós damos mole, né? E a gente pagou por isso. Não é que seja um balde de água fria, não é que preocupa, porque eu conheço muito bem o meu grupo. Até porque eu sei da qualidade do meu grupo, eu sei que são coisas passageiras. A verdade é essa. Daqui a pouco, cada um vai para o seu lugar no Campeonato Brasileiro. Inclusive o Grêmio. Inclusive o Grêmio. Mas agora a gente tem que pensar a partir da manhã no jogo de quarta-feira. Nós temos a vantagem do empate, mas o que eu vou trabalhar bastante a cabeça deles é principalmente esse mole que a gente vem dando no Campeonato Brasileiro. A gente não pode dar esse mole na quarta-feira e na Copa do Brasil, né? Porque é mata-mata. E mata-mata é matar ou morrer. Então, esse mole, se você der numa dessas competições, você vai ficar fora. Eu acho que nós já erramos o suficiente, né, nesse Campeonato Brasileiro, nesses 3 jogos, e que sirva de lição para as próximas competições e para o Campeonato Brasileiro também. Ô Renato, o Grêmio paga caro também por improvisações, e eu estou falando exclusivamente do sistema defensivo, onde hoje você colocou mais uma vez o Michel, que é no meio campo, jogando na zaga ao lado do Kahneman. Isso traz algum prejuízo? Talvez nem seja culpa do Michel, mas você improvisa, você não tem um jogador para o setor e coloca um volante ali? Não foi por isso que nós perdemos o jogo. Nós perdemos o jogo porque alguns jogadores pararam de competir.
Alguns jogadores pararam de correr do jeito que começaram a partida. E isso não pode acontecer, porque aí começa a sobrecarregar. Qual a culpa que o Michel teve? O jogo estava 3-0. Se a gente tivesse com o foco e a concentração durante o restante do jogo, era mais fácil o Grêmio fazer o 4º gol do que a gente tomar o 1º gol. Mas nos descuidamos, achamos, quando digo achamos, não são todos, mas de repente 3 ou 4 jogadores acharam que o jogo já havia terminado e o jogo ainda estava no primeiro tempo. Então, por isso que eu falo, não adianta a gente achar, o VAR foi pênalti no final, foi isso, não foi pênalti do Kahneman. Nem vou entrar nesse aspecto, porque não cabe a mim. Você sabe muito bem que eu não falo de arbitragem. Seria fácil eu chegar aqui e dar uma desculpa da arbitragem. Não, eu estou aqui, o Grêmio perdeu o jogo e eu estou elogiando o árbitro. E eu não estou elogiando o árbitro da boca para fora, não. Ele teve uma excelente atuação, eles seus auxiliares. Então não tem que culpar ninguém. Volto a repetir, os culpados somos nós. Os culpados somos nós. E amanhã a conversa com o grupo, os treinamentos, aí sou eu e eles. Mas, né, desde já que sirva de lição, porque a gente deu mole contra o Santos, perdemos o jogo. A gente deu mole no final do jogo contra o Avaí empatou o jogo. Hoje, 3-0 para a gente hoje. Gostaria de estar aqui dando os parabéns para a minha equipe, porque realmente os primeiros 30 minutos foram de um futebol maravilhoso, aquele futebol que o Grêmio sabe jogar, que sempre jogou, que conquistou o Brasil todo. E, ao invés disso, infelizmente, eu estou aqui falando que nós somos os culpados pela derrota, depois de um início daquela partida, onde a gente conseguiu 3-0, ainda tomar uma virada, com todos os méritos do Fluminense. Ninguém está tirando os méritos do Fluminense, não. Mas 3-0 num jogo desse, jogando em casa, olha, eu tinha quase certeza ali que nós iríamos golear. E, de repente, eu estou aqui explicando uma derrota. Uma derrota que, eu volto a repetir, nós somos os culpados. Você acha que se o Grêmio tivesse um zagueiro no lugar do Michel, não culpando o Michel, tomaria 5 gols hoje? Poderíamos ter tomado 6, 7. Não é por causa da improvisação, eu já falei. Para falar a verdade, eu não vi falhas do Michel, até porque eu não fico individualizando o jogador. Todo mundo ganha ou todo mundo perde. O Michel, ele esteve muito bem em todas as vezes que eu optei por ele ali na zaga. É lógico que quando você tem um jogador da posição, e se tratando, por exemplo, de um Jeromel, né, é o Jeromel. A mesma coisa o Paulo. O Paulo está machucado já há bastante tempo. Então, o Michel, então a gente, aqui eu falei para vocês, nós somos os culpados. Vou analisar direito o que aconteceu na partida, mas eu também não preciso analisar muito, não. Eu estava ali na beira do campo e vi. Então, é procurar trabalhar. O trabalho está sendo muito bem feito em todos os sentidos. O problema é que a gente tem que conversar para não dar esse mole. Esse mole aí nos custou aí, basicamente 8 pontos no Campeonato Brasileiro. E não vamos tirar os méritos do Avaí, não vamos tirar os méritos da equipe do Santos e nem da equipe do Fluminense hoje. Mas nós temos que ser sinceros, né? O Grêmio deu muito mole. E mole no futebol, no momento que você dá, o adversário não te perdoa. E nesses jogos, os adversários não perdoaram o Grêmio. Então, no momento que o Grêmio parar, e vai parar de vez a partir de quarta-feira, de dar esse mole, pode ter certeza que o Grêmio vai voltar a vencer, vai voltar a vencer no Campeonato Brasileiro também. E daqui a pouco, o que eu falei para vocês, o Grêmio vai para o lugar que ele merece também no Campeonato Brasileiro. Renato. Tá aí, Renato Portaluppi, Renato